Boa noite. Hoje eu venho até vós para vos revelar a Trimurti Sagrada, que diz respeito às três trindades. Na primeira era, a Era do Pai, a Era Solar, a civilização Atlante recebeu da divindade conhecimento sobre as três trindades, ou a Trimurti Sagrada. Primeiro, eu preciso explicar para vocês o que é um logos e o que é um verbo. O logos é o pensamento criativo e manifestado. Exemplo: o seu pensamento que está dentro da sua mente. Só você e Deus o conhece. Então ele é um pensamento com capacidade criativa e manifestada. Ninguém conhece além de você e Deus. Este logos, ele se expressa, ele se exterioriza como um verbo, o seu verbo, e torna-se um pensamento criativo manifestado. O Logos Supremo, o Brahman Supremo, o primeiro Logos, o Espírito Criador Infinito, o Espírito Cósmico, antes dele se manifestar, se exteriorizar como o seu verbo, ele se desdobra em mais dois outros Logos, que são o segundo Logos, como o espírito espacial, ou o Sol central da galáxia, e o terceiro Logos, como o espírito temporal, ou o Sol central universal do vosso sistema solar. E cada um desses três Logos divinos se manifestam, se auto-manifestam como seus respectivos verbos, que vêm a constituir cada um desses verbos uma trindade. O primeiro Logos, o Brahma Supremo, se manifesta como o verbo energético, que cria a primeira trindade, uma trindade energética, constituída pela luz, pelo som e pela chama. Esta trindade, esta primeira trindade energética, ela é utilizada pelo Logos como os instrumentos, as ferramentas, os meios que ele tem para criar todo o cosmos. Emanado o seu tríplice verbo que constitui a primeira trindade, a trindade energética, entra em ação o segundo Logos, o espírito espacial como o Sol central da galáxia. E ele se manifesta através do seu verbo. Não mais um verbo energético, como o do primeiro Logos, mas um verbo hierárquico, o verbo do segundo Logos que vem a constituir a segunda trindade, uma trindade hierárquica, constituída pela onipotência, pela onipresença e pela onisciência da divindade. Esses três poderes divinos, eles se manifestam, se revestem de formas arcangélicas, puras, divinas. A onipotência como o arcanjo Micael, a onipresença como o arcanjo Gabriel e a onisciência como o arcanjo Rafael. Estes três poderes arcangélicos que vêm a constituir a segunda trindade, ou a trindade hierárquica, emanada pelo segundo Logos, é que constitui o Espírito Santo cósmico. Muito bem. Esta segunda trindade arcangélica vai pegar a primeira trindade energética e com ela vai consubstancializar toda aquela galáxia, toda aquela célula galáctica, viva, sensível, imóvel.
Muito bem. Entra em ação o terceiro logos, o espírito solar, que se manifesta através da sua trindade, do seu verbo, nem mais energético, nem mais hierárquico. Por quê? O que o terceiro logos faz? Ele pega a primeira trindade do primeiro verbo, da primeira energia, junta com a segunda trindade hierárquica e constitui um verbo misto, o qual ele emana. E emana como o raio solar arcangélico, como o raio crístico universal e como o raio kármico planetário. Esta terceira trindade, não mais energética do primeiro logos, não mais hierárquica do segundo logos, mas sim mista, energética e hierárquica, como raios capazes de materializar todo um sistema solar, é que é a terceira trindade conhecida pela atual humanidade. Por quê? Os Atlantes receberam o conhecimento da Trimurti, da tríplice trindade, da divindade, do espírito planetário. E com este conhecimento trimúrtico, eles construíram sua raça, sua cultura, sua religião, sua espiritualidade, sua ciência e sua civilização. E com este conhecimento completo, trino, tríplice, eles foram o primeiro povo a atingir uma idade áurea, uma idade de ouro, que durou só 600 mil anos, visto que a civilização atlântica progrediu por 1 milhão de anos. Nenhuma outra civilização conseguiu tal feito, uma idade de ouro capaz de durar quase 600 mil anos. Este conhecimento, os atlantes passaram para a Segunda Era antes de afundarem. Somente a terceira trindade foi absorvida pelas civilizações da Segunda Era, que diz respeito à trindade mista, do raio solar paterno, o Pai, do raio filial universal, o Cristo, o Filho, e do raio kármico planetário, o Espírito Santo. Então, a colônia atlântica chinesa desenvolveu a trindade relativa a Panhu, o pai, Quan Yin, a mãe, Ha-Horus, o filho. Entre os indianos desenvolveu a trindade Brahma, o criador, Vishnu, o conservador, Shiva, o finalizador. Entre os africanos, a trindade foi constituída como Oxalá pai, Nanamburuque mãe e os 3 filhos, que foram Obaluaê, Iemanjá e Oxumaré. Entre os europeus nórdicos, a trindade foi constituída como Odin, o pai, Freia, a mãe, e Thor, o filho, que tinha o seu avesso, Loki, as trevas. Entre os iranianos, que deram origem aos persas, aos medos, aos irânicos e aos babilônicos, a trindade foi constituída como Ur, ou Uranus, Sati, a mãe, Saturno. E o pai, Hormuz, cujo componente antagônico era as trevas. Muito bem. Durante toda a Segunda Era, as trindades foram utilizadas pelas culturas da Segunda Era para construírem suas culturas, suas histórias, suas religiões, seus credos, seus ritos, seus mitos e sua civilização. Pouquíssimas culturas atingiram uma idade de ouro durante a Segunda Era
e foi muito curta. Por exemplo, os chineses não tiveram nem 100 anos de idade de ouro. Os gregos tiveram um pouquinho mais, uns 230, 250 anos. Os hindus e os egípcios. Os europeus não alcançaram a idade de ouro e os americanos muito menos. Muito bem. Na terceira era, aonde será revelada a Trimurti, uma revelação atlante, que voltará a ser a base da evolução da nova raça, da nova cultura, da nova religiosidade, da nova civilização, o sinal das três eras deverá ser utilizado novamente a fim de que uma nova humanidade possa contatar com a divindade. No sinal das três eras, eu te adoro, Pai, está a verga do poder vertical, representando a primeira trindade energética. No sinal da segunda era, eu te adoro, Pai, Filho, Espírito Santo, simbolizando a cruz, está representado o sinal da segunda era, a segunda trindade. No sinal da terceira era, eu te adoro, Pai, Filho, Espírito Santo, Micael, Gabriel, Rafael, está representado o sinal da terceira era, que reúne o sinal das duas eras anteriores e as duas trindades, ficando a primeira trindade energética, a segunda trindade hierárquica e a terceira trindade mista, como raios solares, universais, que descem sobre os planetas para fecundá-los. Eu sou Homero Castro e venho até vós para vos revelar as leis da terceira era do Espírito Santo Micael Arcanjo. Out loud.